Sou Karen Prata e hoje vamos conversar sobre a transfusão de plaquetas. Então essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira aula nós vamos falar sobre as indicações de transfusão profilática e aí vamos abordar tanto as condições clínicas quanto aquela transfusão que a gente faz antes da realização de procedimentos invasivos. E na segunda parte vamos falar das indicações de transfusão terapêutica, de algumas peculiaridades da pediatria e da neonatologia e também sobre a escolha do melhor produto. Então, a indicação clássica para a transfusão de plaquetas é a prevenção ou tratamento do sangramento em pacientes com plaquetopenia ou plaquetopatia. Começando então com a parte de transfusão profilática, ou seja, da prevenção do tratamento, nós vamos mostrar primeiramente esse artigo que foi publicado em 1997 na New England. Então, naquela época, utilizava-se como guia para a transfusão o valor mínimo de 20 mil, ou seja, todos os pacientes cuja contagem plaquetária caía abaixo de 20 mil, eles recebiam transfusão profilática de plaqueta. E os autores avaliaram então se era necessário manter esse alvo de 20 mil ou se esse alvo podia cair para 10 mil, tá? E o que eles concluíram? Que neste grupo de pacientes que foi avaliado, que eram adultos com leucemia mieloide aguda pós-quimioterapia, não houve diferença na quantidade, na frequência de sangramentos mais graves, classificados pela escala do MS como grau 3 ou 4. Então, como esses dois níveis foram considerados equivalentes e a transfusão de plaqueta tem vários efeitos adversos, além de ser caro e nem sempre termos esse produto disponível, optou-se então por utilizar como padrão a contagem de 10 mil para se indicar a transfusão nesse grupo de pacientes. Considerando então que 10 mil era igual a 20 mil, foi optado por realizar um outro estudo, o estudo TOPS, que foi feito logo a seguir e comparou se era necessário fazer essa profilaxia ou não. Então, foram avaliados dois grupos, um que não recebeu profilaxia e outro que recebeu profilaxia quando a contagem caía abaixo de 10 mil, e eles perceberam uma diferença estatisticamente significante na gravidade, na verdade, na frequência de sangramentos mais graves, classificados como 3 ou 4 na escala do MS, tá? Então, com isso, concluiu-se que a profilaxia ela é muito importante naqueles pacientes hematológicos que estão fazendo quimioterapia para tratamento das leucemias, dos linfomas e também pós-transplante de medula óssea. Bom, falando da escala do MS, ela é dividida em 5 graus. A gente fala de transfusão profilática com o grau 0, que é a ausência de sangramento, ou o grau 1, que é um sangramento mínimo, que seriam petequias ou púrpuras localizadas em 1 ou 2 locais, ou esparsas e não confluentes, e sangramento em orofaringe ou epistáxio com duração menor do que 30 minutos. Só que todos os grandes estudos que foram feitos com os pacientes para avaliar essa questão da transfusão de plaqueta, foi visto que alguns pacientes apresentavam um sangramento mais grave, mesmo com contagens de plaqueta mais alta. E fazendo análises de subgrupos, concluiu-se que, além da contagem plaquetária, é muito importante a avaliação da condição clínica do paciente e da etiologia da plaquetopenia. Então, essa plaquetopenia pode ser, por exemplo, numa falha de produção de origem central, ou seja, lá na medula óssea,
que pode ocorrer por conta de um tratamento pós-quimioterapia, de uma infiltração medular por um tumor sólido, por exemplo, um carcinoma de mama, né? Pode ser por falha na produção, como as falências medulares, né? A aplasia, a síndrome mielodisplásica, por destruição periférica, como a gente tem na purpura-trombocitopênica trombótica, na trombocitopenia induzida pela heparina, na CIVD, o aprisionamento, que é no caso do hiperesplenismo. Então eu costumo brincar que o baço é a casinha da plaqueta. Então algumas vezes a plaqueta ela circula, vai e fica armazenada ali dentro do baço até o momento que ela vai ser recrutada para a circulação para conter algum sangramento, e a diluição, que é o que ocorre, por exemplo, nos grandes traumas, na hemorragia maciça, na exsanguíno-transfusão, né, toda vez que a gente tem uma hemodiluição significativa. E pode haver também o consumo aumentado, como pacientes que estão com sangramento, pacientes que estão com sepse, com febre, pós-quimioterapia que leva a mucosite, que tem muita lesão de endotélio. Mas é muito importante a gente lembrar que os estudos iniciais e que a gente tem mais dado na literatura sobre a indicação de transfusão em pacientes que receberam quimioterapia, tá? Então, os outros a gente acaba falando muito por similaridade, mas é importante a gente ter bem diferenciado na nossa mente que a evidência científica ela é robusta para pacientes com plaquetopenia induzida pela quimioterapia. Classicamente, utilizamos como guia, então, esse valor menor que 10.000 para paciente estável, sem fator adicional de risco de sangramento, e 20.000 para pacientes com fator de risco adicional de sangramento, que é aquele paciente que está doente, inflamado, séptico, com febre, que acaba, então, tendo um consumo maior da plaqueta. E o objetivo é sempre que essa contagem plaquetária nunca cai abaixo de 5.000, que seria a contagem mínima para poder manter a estabilização do endotélio e evitar que ocorra algum sangramento. Só que, com a evolução dos estudos e a observação dos pacientes e de subgrupos desses estudos, verificou-se que em alguns subgrupos de pacientes a gente não precisa de transfundir rotineiramente quando a contagem plaquetária cai abaixo de 10.000. Então, por exemplo, paciente com plaquetopenia pós-transplante de medula óssea autólogo. Então, normalmente esse transplante é feito em pacientes que estão bem clinicamente, com a doença estabilizada, né? Então, ele tem uma plaquetopenia transitória sem grandes fatores de risco adicionais de sangramento. Então, muitos centros atualmente já não transfundem esse grupo de pacientes. Pacientes ambulatoriais com anemia plástica crônica, tá? Que é diferente daquele paciente que tem uma aplasia de medula, que está em tratamento intensivo para poder fazer imunossupressão ou que está infectado. Esse paciente vai se beneficiar da transfusão seguindo os critérios usuais. Mas aquele paciente que está no ambulatório, que está estável, que está muito bem clinicamente, não tem nenhuma intercorrência, ele pode ficar sem ser transfundido semanalmente, porque isso vai ser a vida dele. E quanto mais ele transfundir, maior é o risco dele fazer anticorpo, anti-HLA e anti-HPA, né, que é o antígeno plaquetário humano, e com isso as transfusões futuras vão ficando cada vez menos eficazes. Pacientes com dengue sem sangramento maior. Então, em 2025 foi publicado um guideline pela
a ABB, e eles colocam de modo muito claro que, independente da contagem plaquetária, nós não vamos fazer transfusão profilática em pacientes com dengue, considerando que existe um componente imune muito importante nesse grupo de pacientes, como ocorre na púrpura trombocitopênica idiopática, que é a PTI. Então, toda vez que a gente tem esse componente imune, a plaqueta transfundida, ela não recircula. Ou seja, uma vez que eu transfundi, essa plaqueta, na primeira passada pelo baço, ela fica lá. Então, eu não tenho benefício dessa transfusão. Por isso que a gente não faz a transfusão profilática. Mas, no caso de um sangramento maior, a gente pode fazer uma infusão lenta, né? E essa plaqueta, ela tende então a migrar para o sítio de sangramento, ajudando assim no processo de hemostasia. No caso da PTT, da HIT e da PPT, que é a púrpura pós-transfusional, e também da CIVD, a gente toma muito cuidado com a transfusão, que deve ser evitada ao máximo possível, porque há formação de trombos, tá? Então, consequentemente, é como se a gente estivesse tentando apagar um incêndio com um extintor à base de oxigênio. Então, a gente não costuma utilizar a transfusão de plaqueta profilática nesse grupo de pacientes. Transfundimos apenas para tratamento de hemorragia mais grave, ou seja, o MS grau 3 ou 4. E também pacientes com distúrbios congênitos da função plaquetária, então o mais comum é a trombostenia de Glasman e Bernard-Soulier, e esses dois a gente também não faz transfusão profilática de rotina, e guardamos essa transfusão apenas para aquelas situações em que há um sangramento maior ou, eventualmente, antes da realização do procedimento invasivo, dependendo do tipo e do risco de sangramento desse procedimento. Bom, como é que a gente vai fazer a prevenção desse sangramento que ocorre com o procedimento invasivo? Então, primeiramente, eu vou avaliar qual que é a etiologia da plaquetopenia, tá? E o que vai ser feito? Qual é a técnica? Por quem? Qual que é a habilidade desse profissional? É um profissional em formação ou é um profissional que já tem anos de experiência e que faz isso todo dia, toda semana? Se há possibilidade de utilizar medidas locais, como a compressa gelada, antifibrinolítico tópico, dentre outras medidas. Então, se eu tenho uma técnica simples por um profissional experiente em que eu posso fazer compressão local, a tendência hoje é de não fazer a transfusão profilática, tá? Enquanto que, dependendo da técnica, do perfil do paciente, da habilidade do profissional, a gente vai precisar de transfundir. De rotina, a gente não transfunde plaqueta antes de biópsia aspirativa, que é o mielograma, né, ou a biópsia de medula óssea. Também para inserção de catéter periférico, que é o PIC, ou para remoção de catéter central tunelizado, mesmo que seja pela técnica de tração, e também para anestesia local, né, para cirurgia de catarata. Lembrando que existem alguns serviços que utilizam a técnica de bloqueio e ali tem um risco relativo de formação de um hematoma e há um risco de ter alguma complicação maior. Então, a gente não encontra muito descrito na literatura, mas a minha opinião pessoal é que quando for uma cirurgia de catarata por bloqueio, que um alvo razoável seja em torno de 50 mil. Também, esse ano, saiu um outro artigo da CHEST, né,
que coloca que não há necessidade de fazer a transfusão rotineira antes da realização de toracocentese ou paracentese à beira do leito, de broncoscopia flexível de rotina sem biópsia, por exemplo, para fazer um pau, ou para uma endoscopia gastrointestinal em pacientes com suspeita de sangramento relacionado com a hipertensão portal. Em relação à passagem do catéter venoso central, também em 2025 houve uma quebra de paradigma. Então, hoje nós devemos adotar a avaliação individualizada, tá? E vamos considerar a transfusão para catéter tunelizado, sítio não compressível, dependendo do tamanho do catéter, do grau de trombocitopenia e também se esse paciente está fazendo uso de anticoagulante, qual que é a experiência do operador e se há disponibilidade de ultrassom. Então, o que a gente tem? Valores muito discrepantes na literatura, que vão desde não transfundir profilaticamente, desde que seja em sítio compressível, né, como a jugular e femoral, outros que colocam que você deve transfundir se tiver abaixo de 10.000, né, sendo que o abaixo de 20.000 é o valor mais citado nos guidelines e mais aceito pelos autores, mas dependendo do estado clínico do paciente, da disponibilidade do ultrassom e também da habilidade do profissional, pode ser necessário a transfusão visando um alvo, né, acima de 50.000, ou seja, transfundir se tiver abaixo de 50.000. A gente, para punção lombar, também houve muita mudança em 2025. A ABB começou a recomendar a transfusão apenas se a contagem plaquetária estiver abaixo de 20.000, enquanto que a maioria dos guidelines ainda cita um valor entre 40 e 50.000 e o raciocínio dos grupos é muito parecido. Então eles colocam que a incidência de hematoma espinhal pós-punção lombar ela é baixíssima, né? Ela é 0,8 para 1.000 pacientes com contagem plaquetária abaixo de 50.000. Entretanto, as consequências podem ser devastadoras, né? Então, por isso que, mais uma vez, é importante a avaliação individualizada do paciente e a condição clínica dele. Bom, para procedimentos de radiologia intervencionista de baixo risco de sangramento, contagem acima de 20.000. Extração dentária acima de 30. E para radiologia intervencionista com alto risco de sangramento, uma contagem superior a 50.000. Também utilizamos este mesmo valor de 50.000 para cirurgia de grande porte, para biópsia hepática percutânea e para traqueostomia percutânea. Um valor um pouco maior de 80.000 para inserção ou remoção de catéter epidural e para anestesia epidural e acima de 100.000 para neurocirurgia ou cirurgia oftálmica no segmento posterior do olho. Em pacientes com doença hepática crônica, não há evidência de que a transfusão profilática de plaquetas melhore o potencial hemostático, tá? Então isso é muito importante, que a gente não vai transfundir de rotina todo hepatopata. Lembrar que a maioria deles tem hiperesplenismo, então aqueles casos que a gente optar por transfundir, essa transfusão deve ser lenta e iniciar na indução anestésica, e o ideal é preparar esses pacientes para realizar procedimentos eletivos por meio do fornecimento de agonista de receptor da trombopoetina, sendo que os mais citados na literatura são o Lusotrovopag e o Avatrombopag. Alguns especialistas recomendam, né, que você considere a transfusão de plaquetas antes da realização de procedimentos de alto risco de sangramento
ou naqueles pacientes com sangramento ativo e contagem plaquetária abaixo de 50 mil. Bom, quanto à classificação de risco de sangramento conforme o procedimento, existem várias tabelas de diferentes sociedades e eu vou apresentar para vocês a da ISTH, que é a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose. Então, eles têm um subcomitê específico para avaliação da hemostasia em pacientes com doença hepática avançada e eles colocam lá, por exemplo, que para um procedimento endoscópico, tá? Procedimento diagnóstico ou de ligadura endoscópica de varizes ou um ecocardiograma transesofágico são procedimentos de baixo risco de sangramento, ou seja, que tem um risco de sangramento menor do que 1,5% em um mês, tá? Então, não seria necessário fazer a transfusão profilática. Mas nós temos outros procedimentos endoscópicos que têm um risco maior de sangramento, como a broncoscopia com biópsia, a colonoscopia com polipectomia e a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica com esferectomia. Tá? Então, nesses casos, são procedimentos de alto risco. E assim, eles têm também procedimento percutâneo, como paracentese, toracocentese de baixo risco, e a biópsia hepática, colocação de dreno tunelizado no abdômen ou na pleura, cirurgia craniana ou espinhal como alto risco. Procedimento vascular, então cateterismo venoso, ou seja, a passagem do catéter venoso periférico ou central, biópsia hepática transjugular, ok? Baixo risco, a derivação portosistêmica intrahepática transjugular e a quimioembolização arterial transcatéter já seriam procedimentos de alto risco que devemos considerar a transfusão de plaqueta. E, finalmente, temos a questão que procedimentos odontológicos, incluindo extração e biópsia de pele, são procedimentos de baixo risco, enquanto que os intraoculares são de alto risco. Não há indicação de corrigir de rotina, tá? A trombocitopenia e a coagulopatia antes de procedimentos de baixo risco de sangramento. Então, isso é consenso. Veja que eu falei de rotina, porque dependendo do paciente, dependendo do contexto clínico, pode ser que esta correção seja necessária. Sempre lembrando que a transfusão de hemocomponente pode aumentar a pressão portal e piorar o sangramento. Vamos lembrar então de um conceito muito legal que é o de reologia sanguínea. O que seria isso? Quando eu tenho um hematócrito maior ou igual a 25%, nós temos uma marginalização plaquetária. Então, no centro do meu fluxo, eu tenho as hemácias e as plaquetas ficam ali na beiradinha do endotélio. Consequentemente, se há algum dano no endotélio, fica mais fácil delas grudarem. Então, eu tenho uma maior adesividade e, consequentemente, um potencial hemostático maior. Quando esse hematócrito está abaixo de 25%, a gente já tem um turbilhonamento desse fluxo sanguíneo. Então, fica mais difícil da plaqueta grudar no endotélio e fazer, então, o seu papel hemostático. Então, por conta disso, antes da realização de procedimentos com alto risco de sangramento ou em pacientes com sangramento ativo, OMS grau 3 ou 4, alguns autores sugerem, que a gente mantenha um hematócrito acima de 25, uma contagem plaquetária mínima de 30 mil, alguns chegam a 50 mil, e uma dosagem de fibrinogênio maior ou igual a 60 a 120 miligramas por decilitro. Já nos pacientes renais crônicos, que tem um risco maior daquele sangramento pela uremia, quando eles vão ser submetidos a procedimentos como, por exemplo, uma biópsia renal, a gente também deve preparar esses pacientes. Como? Tratando adequadamente a anemia por meio da administração de ferro e eritropoetina,
corrigindo a uremia por meio da diálise e, quando o tempo permite, a gente administra andrógeno, mas lembrar que ele demora aí entre 5 e 7 dias para ter algum efeito. Houve sangramento, o tratamento ele é com DDA-AVP, que é desmopressina. Alguns autores sugerem a utilização do crioprecipitado porque a disfunção plaquetária ela decorre muito dessa adesividade e a plaqueta se liga uma à outra por meio do fator de von Willebrand e do fibrinogênio, e também se liga ao endotélio com esses dois fatores que são muito presentes no crioprecipitado, tá? E a gente deve evitar o uso de plaqueta porque essas plaquetas rapidamente ficam disfuncionais. Então, quando a gente tem paciente com comorbidade envolvendo um distúrbio hemostático, como por exemplo a uremia, é importante ressaltar que testes point of care de função plaquetária e o tempo de sangramento, eles não são úteis para prever o risco de sangramento. E no caso dos pacientes com distúrbios plaquetários hereditários, como já pontuado, a gente normalmente não faz transfusão perioperatória de rotina. A gente faz em alguns casos muito especiais. Finalizando essa aula, então, quando a gente vai transfundir um paciente do ponto de vista profilático, nós vamos considerar a etiologia da plaquetopenia, a condição clínica do paciente e os fatores de risco de sangramento, que são inerentes do procedimento. Então eu vou considerar o tipo e o porte do procedimento, inerente ao profissional, então eu vou considerar a experiência do profissional que vai fazer o procedimento e também vou avaliar conforme a literatura, o risco descrito de sangramento nesse procedimento com base em tabelas já definidas como a da ISTH. É isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.